Quando a gente começou o processo da criação, eu passei para vocês todos, né, todas, alguns exercícios que era da construção, né, tipo, entender o teu corpo como um objeto artístico, do tipo, coisas que importam para ti, coisas que não importam, o teu corpo no geral, o que tu acha que é uma parte que tu mais gosta, a parte que tu não gosta. Lembra que foi o primeiro exercício? O segundo... que eu mostro? O segundo foi da questão da construção, né, das pessoas que nos constroem e tal. Eu quero que tu fale um pouco sobre se tu chegou a pensar sobre o assunto nessa questão de o que me constrói como pessoa e artista, se realmente essas pessoas ou essas situações nos influenciam a mudar corporalmente e fisicamente, numa questão de se adaptar a lugares e pessoas. E se tu pensou em relação ao teu corpo, como esse corpo que se coloca como um artista, assim. Não. Então, desde o início do projeto, desde o primeiro encontro, já foi um projeto que me interessou de uma forma que não tinha acontecido ainda. Não trabalhei em muitos, mas os que eu trabalhei nunca tinha ido por esse caminho, de pensar sobre isso aqui, sabe? Matéria e o que vem além disso também, né? Que seria nosso interno, nossa essência, o que a gente é, assim. E o projeto Estruturas me levou para um lugar de ressignificar, realmente, assim, não só o ambiente onde eu vivo e os movimentos que eu faço diariamente, mas quem eu sou agora e por quem que eu passei para ser o que eu sou agora. E é claro que a gente não pode, como é que eu vou dizer, dividir assim e dar nome a tudo, todas as dores ou todos os sentimentos que pessoas me fizeram e que eu fiz também, mas eu posso demonstrar isso de alguma maneira, seja diariamente nos meus movimentos cotidianos ou seja no meu convívio com outras pessoas. Como é que eu trato as pessoas? Como eu trato as pessoas talvez seja a forma que eu fui tratada, e parar pra pensar nisso, nesse lugar de... eu falo muito claro, depois. Parar pra pensar nisso, nesse lugar de visualizar o que realmente aconteceu na vida, assim, de cada pessoa, mas falando pessoalmente agora. Botar nomes isso, tô nervosa. Nomear isso, nomear cada parte do meu corpo como se fosse uma pessoa que de alguma forma me marcou, é muito desafiador. Parabéns. Mas é realmente assim, são cicatrizes invisíveis, né? Que ao olho do outro não enxerga, mas são quase cicatrizes dentro da pele, assim, sabe? São cicatrizes que elas vêm de dentro, assim. O outro não enxerga, mas eu sei que estão ali. Às vezes elas doem, às vezes não. Às vezes elas curam e às vezes elas nos guiam, assim. E o Estruturas realmente é esse projeto que nos fez pensar, pelo menos, me fez pensar essas cicatrizes. Onde é que elas estão, sabe? E realmente botar num desenho isso. Desenhar isso. Onde cada pessoa carrega uma cicatriz em mim, sabe? Qual a cicatriz que eu nomeio, o porquê. E levar isso pro que a gente faz, do trabalho corporal, do trabalho com o toque no outro, com toda essa preocupação de atravessar alguém ou de ser atravessado e chegar no cotidiano. Isso é muito incrível, assim, porque é isso, sabe? A gente às vezes fica procurando em muitos lugares que tá bem na nossa cara, sabe? A gente fica buscando muito nos lugares imprevisíveis, assim. E não, tá aqui, sabe? Como eu acordo de manhã, o que eu faço pra mim, sabe? O banheiro, pra mim,
o banheiro é o lugar mais íntimo, assim, de cada pessoa. Mesmo se eu tô na casa de outra pessoa, se eu tô no banheiro, eu olho as coisas, eu abro as portas, é meu momento. É íntimo, sabe? E eu acho que o Projeto Estruturas nos fez abrir esse banheiro nosso de cada dia pro público, assim, e pra gente mesmo, sabe? Quanto colega nesse projeto, sabe? E pensar nessa questão que a gente falou sobre um ponto que é essas cicatrizes, né? Que são coisas que nos marcaram como corpo e como uma estrutura física, né? Nossa. Meu pai tá lá no Fusca. Não tá. Meu pai. Não ganho cachê. Não, figurante. Pensar... Tá, deixa eu tentar reformular na minha cabeça. Cicatrizes. Cicatrizes, teu corpo, tu entende agora o que monta essas cicatrizes, por exemplo, e pensar que todas as pessoas vivem essa mesma coisa. Então, todas as pessoas têm cicatrizes que são marcadas por outras pessoas e são outras estruturas. E pensar numa estrutura física, assim, uma questão física mesmo. Por exemplo, tu criou dentro da tua casa, a gente criou na rua, a gente fez experimentações que nem lá no viaduto, a gente fez no teatro. Qual que são essas diferenças que tu nota, assim, do tipo, o meu corpo age de tal forma nesse lugar, por causa dessa estrutura, por causa dessas pessoas, ou por causa desse prédio, por causa dessa parede, sabe? Se tu puder tentar explorar um pouco essas questões. Então, eu acredito em um corpo diferente pra cada lugar. Só a minha opinião importa. Quem discordar tá errado. Eu acredito no nosso corpo diferente pra cada lugar. Porque se a gente tem pensamentos e reflexões diferentes pra cada espaço que a gente anda ou convive, por que o corpo também não teria maneiras e trejeitos diferentes para cada espaço esse que a gente habita? Então, e é meio que convencional, assim, talvez, porque em casa é sempre esse lugar de conforto e pessoal, super pessoal. E na rua é sempre esse lugar, acho que muito mais para mulheres, esse lugar de não muito mais para mulheres, mas tipo, falando um lugar de mulher, esse lugar de preciso saber o que tá acontecendo na minha volta, sabe? É quase como um gato, assim, um gato quando antes de comer a ração, ele faz uma análise de tudo que tá em volta para comer a ração, para saber que ele tá seguro. Acho que é mais ou menos isso, assim. Não só mulheres, óbvios, né? A sociedade, quando coloca uma sociedade, quando coloca um grupo em vulnerabilidade, e essa sociedade é a maioria, em tese, né? Pra sair desse lugar de vulnerabilidade, é quase que um não sei como pôr isso em palavras, mas é uma guerra. Só que é uma guerra fria interna, sabe? Porque estar nesse lugar de vulnerabilidade e estar sozinho, porque é mais ou menos isso que acontece agora, pelo que eu noto, assim, no mundo artístico, tem que ser 2 vezes mais, entendeu? Porque eu preciso sair desse lugar de vulnerabilidade, eu preciso saber que eu estou bem nesse ambiente. Então o meu corpo não vai estar ok. O meu corpo não vai estar, nossa, ambiente de boas, na minha casa, tal. O meu corpo vai estar em estado de atenção, sabe? Os meus músculos vão estar em estado de atenção. Mas aí vem essa coreografia, né? Vem fazer teatro na rua, vem dançar na rua. Aí eu acho que muda um pouco. Aí eu acho que eu volto pra dentro da minha casa, por mais que eu esteja na rua. Aí eu volto pro meu quarto, porque daí eu fecho os meus olhos e esse é o momento de eu pensar no lugar que eu sinto mais conforto no mundo. Por exemplo, meu quarto, sabe? Então eu tô aqui na rua, eu tô nessa sinaleira, eu tô embaixo dessa ponte fazendo o artístico, né? Eu tô em perigo, né? Por inúmeros motivos. Mas eu tô no meu lugar mais confortável do mundo. Talvez eu não transpareça pelo meu corpo, mas mentalmente eu tô nesse lugar. Tá, então entende que, porque como a gente falou lá no teatro aquela vez, da questão que é memória, né? Tudo, na verdade, a gente se relaciona com memórias, né? Um lugar, ele só nos afeta por causa de memória. Tipo, a rua é um lugar
que nos traz essa memória do perigo, por causa da questão de assalto, de preconceito, de machismo, de homofobia, de tudo isso. Então ela nos traz essa memória, então o corpo automaticamente ele já se arma, né? Deixa eu ver o que eu quero chegar. Por mais que atualmente ela tá nesse lugar de estamos entre amigos, vamos criar e tal, o corpo automaticamente ele te traz essa memória do perigo, então o teu corpo tá em mais atenção. E tu consegue então perceber essa estrutura com vida própria, entre aspas, que muda, por exemplo, quando tu criou no teatro, entre amigos, mas em um lugar fechado, do que quando tu tava na rua, por exemplo, entre amigos, mas num lugar na rua, assim. Sim, total. Porque são estruturas diferentes, né? A rua é uma estrutura, o teatro é outra. Eu posso fazer teatro na rua? Posso, mas eu não posso levar a rua pro teatro. Sabe? A rua é um ser específico. A rua é um ser, sabe? A rua, ela é casa, a rua, ela é passagem, a rua, ela é muitos lugares, entende? Mas o teatro, ele te impõe algo. É isso aqui. A partir disso, tu pode ser o que é, mas não vem antes disso querer criar coisa, entendeu? A rua não, a rua eu posso ir do zero. Eu posso criar o que eu quiser a partir do zero. Ou seja, tudo é possibilidade, sabe? E... claro, estar com pessoas de confiança na rua torna tudo mais confiável, assim, porque eu posso estar passando por alguma coisa, mas, sabe, só que artista sozinho na rua é 2 vezes mais o perigo, assim, pra mim, sabe? Não, eu queria que falasse um pouco sobre essa questão do teatro, porque a gente trabalhou com memórias, né? Do tipo, não precisa falar da memória nada, mas a falar desse processo de criação, do tipo, de como que é voltar ao teatro, do Sesc Canoas, voltar ao teatro, né, do Sesc. E é isso, entrar nesse lugar, né, que fazia muito tempo que a gente não entrava, como criar a partir de uma estrutura que é isso, não era uma peça, não era uma coreografia, não era nada. A gente criou a partir de uma história que a gente vivenciou dentro desse lugar, sabe? Se tu puder dar uma amarrada aí no pensamento de como que foi pra ti, Fernanda, entrar nesse lugar, criar lá a partir de histórias tuas, histórias de outras pessoas e montar uma partitura de dança a partir disso. Foi uma passagem no tempo, né? Porque é quase uma fênix, né? Porque todo artista já foi destruído, ou será, independente, alguma vez na sua trajetória, assim. E o retorno, se houver, sempre vai ser daquilo ali, daquelas cinzas. E entrar no Sesc pra gente viver o projeto Estruturas, pra gente fazer acontecer, foi preciso muita conversa interior, assim, de que não precisa chorar, tá tudo bem, é sobre isso. De que é outra fase agora, sabe? Eu sou outra pessoa. Por que eu tô chorando sobre o que aconteceu 2 anos atrás? Se eu não sou mais aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa lá tinha que chorar pelo que aconteceu lá, entendeu? E chorou. Mas essa pessoa não faz sentido, entendeu? Não tem uma lógica, assim. Eu chorar pelo... Eu não sou mais aquilo, sabe? Mas demorou pra isso acontecer. E essa volta ao Sesc Canoas, que era um lugar de memórias aconchegantes, assim, posso dizer desse jeito, e fazer esse projeto lá dentro com pessoas próximas, a maioria próxima, e todo mundo ali tá nessa mesma vibe, e a gente ainda poder criar sobre essas memórias que a gente teve ali dentro, foi muito especial. Muito especial, que talvez a gente não tenha os projetos, sabe? Foi um momento, assim, eu fiquei sabendo das memórias dos meus colegas sobre aquele espaço e eu contei sobre as minhas, sabe? Que, particularmente ali naquele espaço, eram boas. Mas não foi assim que talvez os outros tenham partido, sabe? Tenham criado. E eu acho que a estrutura desde o início, estruturas, desde o início é muito sobre isso, assim. Tá certo que a gente tem uma visão que talvez não seja o que é, mas se é válido pra gente, né? Desde o início, essa conexão com a memória, nesse momento particularmente de 2021,
2021, né? De 2021 é voltar ao que a gente deveria estar sendo. Porque a pandemia talvez tenha nos levado para um caminho meio errado. É claro que tem muita coisa que tem que ser entendida e passar reto, assim, porque é uma pandemia, né? Então a gente não pode estar cobrando como se estivesse tudo bem. Mas acho que uma coisa, assim, que não dá pra aceitar, mesmo na pandemia, é a falta de humanidade, assim. Sabe? É a falta de eu entender quem tá comigo. E entender que eu também estou com essas pessoas, sabe? Que não é só o meu ciclo que vale. E eu falo isso mesmo como um exercício pessoal também. Como um exercício de olhar pra dentro da minha fuça também, tipo, porra, é esse tipo de artista que tu quer ser. Tem certeza? Tem certeza? Então isso, pra mim, tá cada um na sua estrada e cada um pensando no seu rolê. Até estávamos tendo uma conversa sobre isso antes que me deu uma inspiração. E isso antes eu talvez não fosse tanto assim. Era assim, sempre foi. Mas chegou num tal extremo que adoece. E o Estruturas, pra mim, assim, deu esse retorno, principalmente no Sesc Canoas. Que naquele momento ali, como já tinha acontecido na Fevale, pra mim aquele momento ali foi um pouco eterno. Que eu posso me esquecer de vários ensaios, posso me esquecer de várias apresentações durante a minha vida, mas o Sesc Canoas naquele dia com aquelas pessoas, sobre aquele assunto ali, eu não vou me esquecer. E é sobre isso. Eu pensei assim num momento com a Virgínia, que foi quando a gente estava gravando na praça em Porto Alegre. O objetivo era a gente observar e copiar movimentos. E eu copiei o movimento de uma criança. Porque, enfim, todos somos um pouco. E a Virgínia fez a mesma coisa. Me copiou? Não. Claro, estávamos, né, cada uma num lugar diferente da praça. E sem saber, assim, a nossa partitura, que a gente mesmo assim montava, óbvio com o auxílio de Canaã, em um momento ela era igual, assim, uma da outra. E aí Canaã, com a boa diretora que é, percebeu isso e fez a gente, manipulou, mas de uma boa, na melhor forma da palavra, para que a partitura dela fosse no mesmo momento que a minha partitura, só que aquele momento específico, sabe? Que era um abano e ela também. E aí eu pulava e abanava, ou ela pulava e abanava. Posso estar errado, mas... E isso foi muito bonito, porque eu só percebi na hora. Porque eu sou meio lenta, talvez. Mas aí na hora que eu abanei, isso, o que essa guria tá me imitando? Mas não era. Era a partitura dela. E eu achei isso muito bonitinho. Então, meu recado pra ela que em algum momento dessas infinitas ligações e conexões da vida, a gente ligou a nossa partitura, sem saber.